Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias. O Mistério do Violino. Lore Alice Gresler. Quando completei 5 anos, fiquei sabendo que eu era adotado pelo Sr. Ludwig e por Dona Eugênia. Os meus pais eram imigrantes poloneses e já tinham quase 40 anos quando me adotaram. Na verdade, meus pais nunca esconderam de mim o fato de eu ser adotivo. Creio que foi com esta idade que compreendi o que eram pais adotivos, mas eu nunca perguntei sobre meus pais biológicos. Os meus pais raramente falavam em português. Só o faziam quando saíam para compras no vilarejo ou quando encontravam os índios da vizinhança. As dificuldades para se fazer compreender eram contornadas através de gestos. Morávamos em uma colônia de terras afastada de vilas e cidades. Além dos índios, que moravam longe de nossa casa, outras famílias residiam nas proximidades. Uma era do Sr. Schmidt e esposa, os quais tinham 2 filhos, já casados, que moravam em outro estado. Os italianos Carati ficavam mais distantes. Eles já eram idosos e viviam com um filho, que havia se casado com uma jovem chamada Luísa, filha de portugueses. Os velhos Tomaszewski e suas 2 filhas, seus genros e um neto moravam todos juntos na mesma propriedade. E, ainda, existia mais um vizinho, que dificilmente saía de casa, e por isso eu não o conhecia. Além de alguns encontros com vizinhos, de vez em quando os índios nos visitavam. Eles eram muito amigáveis. Vinham para pedir sal e querosene e traziam presentes, como milho verde, abóbora e frutas silvestres. Eles sempre andavam a cavalo, sem estribo. Seguravam-se na crina do animal e era assim que o conduziam. Para condicionar os produtos, traziam cestas de taquara e potes de cerâmica, muito bonitos. Foi com eles que minha mãe aprendeu a confeccionar chapéus, cestas e peneiras de taquara e de barba de bode, além de potes de argila e vasilhames de madeira, como gamelas. Mostraram a ela, também, como fabricar tintas com plantas, para colorir esses objetos. Eles explicaram muitas das propriedades medicinais das plantas, barbatimão, como cicatrizante das feridas, babosa, como desinfetante e cana de macaco, como anti-inflamatório. Foram os nativos que ensinaram aos imigrantes a identificar as ervas que eram comestíveis e as plantas venenosas. Geralmente eram os adultos que por lá apareciam, mas uma vez, vi uma indiazinha que acompanhava a mãe em um cavalo. O nome dela era Unaí, que significa pretinha, e tinha o cabelo mais preto e brilhoso que eu já havia visto. Margeando as propriedades, havia um grande rio, com trechos rasos e outros com grande profundidade. Este rio era chamado de Inhacorá, que em Guarani significa campo cercado pela natureza. O rio dificultava o acesso ao vilarejo, pois não havia pontes. Tínhamos necessidade de varar o rio, pois não existiam escolas, igrejas nem casas comerciais no lado em que morávamos. Na parte mais estreita, a muitos metros de nossa casa, existia uma pinguela feita de um grosso tronco com uma corda esticada, onde as pessoas seguravam para atravessar. No período da seca meu pai conseguia passar com cavalos pelos vales do rio, os locais mais rasos. Fui crescendo cheio de responsabilidades e com muito respeito pela terra que produzia nosso alimento. Minha mãe reforçava todos os dias a importância do alimento e da terra que possibilitava fartas colheitas. Contava que, durante a guerra, quando ela vivia na Europa, se alguém tivesse uma colher de farinha preparava um mingau com água durante a madrugada, pois a fome da população era tanta que o menor cheiro de comida seria motivo para a casa ser invadida por dezenas de famintos. Falava que nem o ouro era mais importante que um prato de comida. Minha mãe dizia sempre que aquele que produz alimentos é uma pessoa abençoada, e que eu deveria aprender esta atividade desde cedo. Por esta razão, me incentivava a ajudar a cuidar dos animais e das plantas. Tinha as minhas tarefas: não deixar as galinhas sem água, dar leite na mamadeira para os leitões guachos, recolher os ovos nos ninhos todos os dias, colher temperos e verduras para as refeições na horta, bater a nata do leite em um recipiente até virar manteiga, girar a manivela da centrífuga para retirar o mel dos favos das abelhas.
Cada dia aprendia coisas novas, e isso tornava o trabalho extremamente prazeroso para mim. Além do tempo gasto com as tarefas, sobrava tempo para brincar. Gostava muito de pescar e de ficar jogando pedrinhas no rio. Como não era possível ir à escola, todo final de tarde, ao escurecer, depois de concluído o trabalho, o candeeiro e as longas e grossas velas de cera de abelha eram acesas e meus pais, já recolhidos em casa, me ensinavam matemática, geometria, ler e escrever em polonês e em português. Aprendia, também, algumas palavras em outras línguas, adorava dizer a mesma coisa em vários idiomas: escola, escola, suli, school, amor, milosi, liebe, love, mãe, mata, mutter, mother, myhn, bom dia, dobry dzień, guten tag, good morning. Mas fiquei realmente entusiasmado quando aprendi a localizar países nos mapas. Meus pais sempre falavam sobre as guerras que haviam ocorrido em vários países e o temor que eles tinham de que outras viessem a ocorrer. Contavam, também, como haviam se conhecido em Jordanol, na Polônia, e sobre a viagem deles para o Brasil, na segunda classe do navio holandês Koninklijke Hollandische Lloyd. Minha mãe lembrava até o dia da semana em que embarcaram em lotes para o Brasil. De noite, deitado em meu colchão, feito de palha de milho rasgada bem fininha, ficava na penumbra, pois, para economizar querosene, o pavio do candeeiro era baixado até ficar bem curto e por isso era fraca a claridade. Era um ambiente fértil para minha imaginação viajar pelo universo, tentando compreendê-lo. Outras vezes, durante as folgas do meio-dia, fugindo do escaldante calor, deitado na rede de taquarinha, um dos presentes dos índios, estendida entre duas árvores com frondosas sombras, ficava ali imaginando coisas. Gostaria de frequentar a escola, mas esta era longe demais e teria que atravessar o rio diariamente, o que era quase impossível, naquela época. Também queria conhecer outras pessoas e poder ir à aldeia onde vivia aquela indiazinha dos cabelos pretos e longos. O que ela fazia para o cabelo ser tão bonito? Como seria o vizinho que eu ainda não tinha visto? Gostaria de ir até a casa dele, mas meus pais recomendavam sempre que não deveríamos molestar as pessoas e nem bisbilhotar a vida dos outros. Só deveríamos ir à casa dele se convidados. Enfim, a minha curiosidade era muito grande. Queria saber muitas coisas. Vivia cheio de indagações. Eu era um menino obediente, mas a minha curiosidade às vezes era maior que meu senso de obediência e me colocava em sérios apuros. Um dia, minha mãe pediu que eu apanhasse na roça algumas espigas de milho verde para o jantar. Isso era já no entardecer, mas o sol ainda não havia sumido completamente no horizonte. Pensei que poderia aproveitar a oportunidade para correr até as proximidades da casa do vizinho e depois colher o milho. Resolvi ir por dentro do milharal, para que ninguém me visse, mas o sol foi desaparecendo e a noite chegou mais rápido do que eu esperava e me perdi no meio dos pés de milho. Comecei a me desesperar, pois não sabia como voltar para casa. Os pés de milho eram bem maiores do que eu e me impediam de ver a luz de casa. Tremendo de medo, e lembrando as inúmeras histórias contadas sobre os ataques dos bichos noturnos, deitei encolhido no chão, ao lado das raízes de um grande e forte pé de milho e fiquei bem quietinho, para evitar que qualquer bicho me atacasse. Assim, cansado, adormeci. Meus pais, sentindo a minha falta, saíram à minha procura. Inicialmente utilizando a luz do candeeiro, mas o querosene acabou depois de algumas horas e eles, assim mesmo, continuavam me procurando e chamando meu nome na escuridão. Não imaginavam que eu estaria tão distante, quase no final do roçado. Após muitas horas de busca, já ao raiar do dia, fui encontrado dormindo e cheio de formigas. A alegria de meus pais por terem me encontrado salvou-me de qualquer castigo. Apesar do susto e das muitas recomendações dos meus pais, a minha curiosidade não diminuiu. Sempre tentava chegar mais perto da casa de nosso vizinho. Existia algo no meu interior que me motivava a isso. Uma noite de lua cheia, estava olhando em direção à casa, muito distante dali, quando vi alguns anjos com longas asas, que se movimentavam. Isso atiçou a minha imaginação, e assim, por vários dias, fiquei sozinho, sempre no mesmo horário, olhando aquele estranho movimento.
Imaginava que ali deveria existir algo muito especial, já que os anjos se reuniam naquele local nas noites de lua cheia. Um dia, meu pai foi à vila e aproveitei a ausência dele e a ocupação de minha mãe para correr em direção à casa do misterioso vizinho. Na metade do caminho, parei para descansar um pouco e então percebi a infinidade de altos coqueiros com longas folhas que ali existiam. Na certa, era sobre esses coqueiros que os anjos pousavam. Após um rápido descanso, continuei correndo e, ao chegar próximo ao quintal, pude perceber que a casa era muito bem cuidada. Ouvi também uma melodia muito suave. Ao dar mais alguns passos, vieram em minha direção dois enormes gansos, emitindo um ruído estridente, tentando impedir que eu invadisse seu território. Para não chamar mais a atenção, corri em direção ao bosque próximo e voltei para casa muito cansado, frustrado e cheio de indagações. Quem morava naquela casa? Alguém morava ali, mas por que nunca veio até nossa casa? E meus pais, por que não o visitavam, mesmo sendo nosso vizinho? Percebia que eles tinham um grande respeito pelo vizinho e pela sua maneira de viver, mas era como se tentassem se afastar de algo desagradável, algo triste. Certo dia, tomando muito cuidado, consegui chegar perto da casa do estranho vizinho e me aproximei pelo lado oposto de onde ficavam os gansos. Foi quando enxerguei uma abertura quadrada em uma das paredes da casa, que era de madeira. A abertura ficava mais ou menos a 2 metros do chão. Subi em uma lata vazia que estava no pátio, encostada em uma árvore, na tentativa de espiar o lado de dentro da casa. Ouvi um som: toque, toque, toque. Que barulho estranho seria este? Seria de um grande relógio ou de alguém batendo em algo com um objeto? O som continuava cada vez mais forte e parecia mais próximo. O suor escorria em minha testa e o meu coração batia tão rapidamente que até parecia querer saltar fora do peito. Não estava conseguindo enxergar quase nada dentro da casa, pois o seu interior estava escuro e eu estava tremendo muito. No momento em que tentei enxugar o suor que escorria nos meus olhos, um gato preto saiu da casa inesperadamente. Miau miau, e passando pelo buraco da parede, pulou em mim. O peso do gato me desequilibrou, e eu caí debruçado no chão. Assim caído, abri apenas um canto do olho, e avistei um par de botas enormes e a base de uma bengala ao meu lado. Foi só o que pude ver. Em seguida, ouvi o som de passos suaves que se afastavam. Aguardei deitado mais alguns minutos e, devido ao silêncio, percebi que a pessoa já estava longe dali, então me levantei e corri de volta para casa, com uma rapidez que nunca havia atingido antes. Tinha agora a certeza de que a casa era habitada por pessoas muito estranhas. Algo de muito especial deveria existir naquele local. Eu continuava observando a casa do estranho vizinho. Aguardava com ansiedade a fase da lua cheia, para ver os movimentos dos anjos. Certo dia, porém, como em um passe de mágica, associei a claridade da lua aos coqueiros e aos movimentos de suas folhas. Foi então que compreendi que, na verdade, as asas dos anjos eram as folhas dos coqueiros refletindo o luar e movimentando-se com o vento. Algum tempo se passou e eu havia crescido muito, em tamanho e também em curiosidade. Durante este tempo, outros imigrantes adquiriram propriedades nas proximidades do rio Inhacorá e se instalaram ali. Um dia, recebemos a visita, em nossa casa, de um pastor, que vestia um casaco preto e uma camisa branca com uma gola alta rente ao pescoço. Ele veio convidar meus pais para uma reunião da comunidade, visando construir uma ponte sobre o rio e implantar uma escola e também uma igreja. Ao lado da igreja, falou o pastor, seria reservado um espaço para um cemitério. A reunião seria na casa daquele vizinho misterioso, por solicitação dele ao pastor. Depois de esperar com grande ansiedade, chegou o dia da reunião. Antes de sairmos, minha mãe retocou com ferro à brasa as nossas melhores roupas, retirando todo o amassado que tinham adquirido do tempo em que estavam guardadas no baú. Vestimos as roupas com muito zelo, arrumamos a velha carroça e, como sempre, minha mãe não se esqueceu de sua sombrinha para se proteger do sol. Chegando próximo à casa, já avistamos outras carroças e vários cavalos amarrados nas frondosas árvores.
O professor Sebastian veio ao nosso encontro arrastando uma perna e se apoiando em uma bengala que lhe dava segurança no andar. Muitas pessoas compareceram à reunião. Aunaí disse que sua família tinha sido a primeira a chegar, os pais, os avós e os tios. A casa do professor Sebastian era extremamente organizada e limpa e lá existiam muitos instrumentos musicais. Todos estavam dispostos em várias prateleiras de madeira. Tudo indicava que eles eram usados frequentemente. Em poucos minutos, eu já havia descoberto que ele era viúvo e morava com seu filho Gunther, que tinha a minha idade. Notei que Gunther usava uma cadeira de rodas, pois não tinha os movimentos das pernas e tinha dificuldade em movimentar um dos braços. Enquanto os adultos conversavam, fomos com Gunther e as outras crianças até um galpão. Depois de alguns momentos, decidimos construir, com uma tábua e 4 rodinhas retiradas de velhas cadeiras de rodas, um carrinho de rolimã. No pasto havia um declive convidativo para descer com o carrinho. O Gunther foi o primeiro a testar o nosso invento. Depois de muitos tombos e ralados, ele aprendeu a se equilibrar sobre a tábua. Descíamos o morro e depois empurrávamos o carrinho morro acima. Todos ajudavam o Gunther na volta. Quando Aunaí despencava a ladeira abaixo, os seus cabelos voavam com o vento e ficavam ainda mais bonitos e brilhosos. Brincamos até findar a reunião dos adultos. Estávamos todos sujos de pó e cansados, mas muito, muito felizes. Os adultos haviam decidido, durante a reunião, que no mês seguinte começariam as aulas, inicialmente na casa do professor Sebastian. Esta decisão facilitaria ao Gunther frequentá-las. Em fevereiro daquele ano, as aulas finalmente tiveram início. Todos vinham a cavalo, pois moravam muito longe da casa do professor Sebastian. Ele dominava vários instrumentos, e por isso foi o nosso professor de música, além de nos ensinar a língua alemã. A senhora Luísa Scarati lecionava a língua portuguesa e geometria e meu pai, uma vez por semana, ministrava aulas de língua polonesa. A senhora Iraci, mãe da Aunaí, nos ensinava a trabalhar com fibras, com madeira e com argila, dava aulas sobre as plantas medicinais da região. Durante as suas aulas, aprendíamos, também, palavras em Kainga. As aulas começavam no período da manhã, após todos os alunos terem chegado. Cada aluno trazia algo para comer, já que muitos só conseguiriam chegar em casa no final da tarde. Em todos os intervalos das aulas, fazíamos uma série de brincadeiras, como jogar peteca sobre a casa e também chutar bolas feitas de pano nas travessas improvisadas. Geralmente era o Gunther que ficava como goleiro, sentado em sua cadeira de rodas ou mesmo sentado no chão. Ele fazia um esforço imenso com os braços e com as pernas para não deixar passar a bola. Foi um dia desses, durante o jogo, que Gunther gritou: "Minhas pernas! Minhas pernas! Estão se mexendo, venham, venham ver como posso mexer as minhas pernas." Ficamos surpresos e corremos ao seu encontro e, muito felizes, o abraçamos com muita força. Logo em seguida, reiniciamos as brincadeiras. Alguns meses se passaram, o Gunther progredia em seus movimentos e nós, cada vez mais unidos, aprendíamos muitas coisas, mas principalmente música. Apesar de usarmos os instrumentos somente durante as aulas do professor Sebastian, já tínhamos conseguido organizar uma pequena orquestra. Nela, eu tocava violino, a Aunaí flauta, o primo da Aunaí tambor, o Gunther marimbá, e 2 alunos que haviam mudado há pouco tempo para o vilarejo tocavam clarinete e violoncelo. A nossa primeira apresentação em público foi na inauguração da pequena igreja e, na véspera do Natal, fizemos a nossa segunda apresentação. Neste dia, todas as crianças receberam doces feitos por minha mãe e acondicionados em lindas embalagens, de finas tiras de taquara, confeccionados por Dona Irani. Depois do Natal, entramos em férias. Durante as férias, ocorreu um período de muita seca, sendo possível ver os mais profundos sulcos do Grande Inhacorá e até fazer a travessia a pé em certos lugares. Eu ainda gostava de me sentar em sua barranca, próximo da cachoeira, para jogar pedrinhas no rio. Com tantas tentativas, conseguia jogá-las cada vez mais longe.
Um dia, joguei uma pedra e ouvi um ruído estridente como se tivesse acertado em algo metálico. Fiquei curioso, pensando em que eu teria acertado. Pensei logo nas armas das guerras de que meus pais falavam. Seriam armas da Guerra dos Farrapos? Armas da Guerra da Tríplice Aliança? Tesouros. Olhei atentamente, subi nas pedras maiores para poder ver mais longe e nada constatei de diferente. Como não tinha que ir para a escola, continuei diariamente jogando pedras e buscando ouvir o mesmo som. Qual nada, mais uma tarde frustrante, pensei. Certa vez resolvi avançar mais alguns metros dentro do rio. A água era pouca e eu já me considerava um excelente nadador e com muita resistência. Pulei de uma pedra para outra até chegar ao meio do rio. Avistei algo metálico preso entre as pedras. Retornei para a margem do rio, peguei um galho de árvore e voltei, a fim de desprender aquele objeto. Quando soltei, ele foi flutuando lentamente rio abaixo. Sem pestanejar, saltei na água e puxei o objeto com força até meu peito, segurando-o firmemente. Era uma caixa de violino, feita de um metal parecido com o alumínio, cuja fechadura estava bastante danificada. Voltei para a margem do rio e ali mesmo, no chão, tentei abri-la, mas não foi fácil, foi necessário usar a ponta de meu canivete. Para minha surpresa, nela havia um violino. Um violino em excelente estado. A caixa metálica havia protegido o instrumento, possivelmente por anos. Ao retirá-lo da caixa, vi que nela havia também uma bússola, um diapasão, um relógio de bolso e um rolo de cordas próprias para o instrumento. Atônito, e todo molhado, corri para casa. Meus pais ficaram espantados quando me viram chegar abraçado a uma caixa. Por várias horas, ficamos admirando a beleza do violino e questionando como ele havia ido parar naquele local. Guardamos o instrumento sobre o roupeiro por uma semana, tempo restante das férias escolares. Quando as aulas se reiniciaram, fomos convidados pelos amigos de Dona Irani para tocar na festa do plantio, uma das cerimônias indígenas Kainga. Levamos quase 5 horas de carroça para chegar ao lugar definido para a apresentação. Até aquele dia, só meus pais haviam visto o violino. Para mostrá-lo ao professor e aos meus colegas, levei-o comigo para a apresentação. Quando mostrei o meu achado para o professor Sebastian, fiquei impressionado com sua grande emoção. Já o havia visto chorar quando Gunther começou a mexer as pernas, mas agora, além de lágrimas, ele ficou extremamente pálido e parecia tonto como se fosse desmaiar, mas logo se recompôs. A apresentação também foi emocionante, pois os índios começaram a acompanhar o ritmo batendo seus chocalhos e tocando seus torós, flautas de taquara, seus borés, flauta de osso e uai, tambores de pele e de madeira. Todos puderam perceber que, apesar do choque que o violino havia provocado no professor Sebastian, ele estava fascinado pela harmonia do arranjo musical produzida pela combinação dos instrumentos indígenas e instrumentos clássicos. Nas semanas seguintes, ouvimos bons comentários sobre a nossa apresentação. O professor Sebastian exigia mais em cada ensaio. Ele também estava tentando preparar um novo repertório, pois a sua irmã, Dalila Bender, viria pela primeira vez ao Brasil. Dona Dalila era professora de música na Alemanha há muitos anos. Eles não se viam desde a vinda dele para o Brasil. Ela sabia do acidente que o irmão sofrerá na travessia do rio Inhacorá, recém-chegado ao Brasil, quando faleceu sua esposa, e ele e seu filho Gunther sofreram várias fraturas. Além do trágico acontecimento, perderam várias peças da mudança. Neste acidente, também morrera uma jovem senhora viúva que acompanhava a família para o Brasil, cujo corpo nunca foi encontrado. Segundo o professor Sebastian, ela era uma excelente violinista, pois frequentava aulas com sua irmã Dalila desde a infância. Dona Dalila ficou feliz com a recepção. Várias pessoas com suas carroças foram para a vila a fim de aguardá-la. Ela trouxe muita bagagem, roupas, partituras, livros, vários presentes, chocolates e principalmente seu violino. Ganhei dela uma queixeira, uma almofadinha para melhor acomodar o violino ao queixo.
Ela era uma senhora alta, magra, com olhos pequenos e muito claros e com cabelos ruivos presos na nuca em forma de coque. Ela usava roupas compridas e de mangas longas. Além da música, ela dominava várias línguas, como o alemão, o francês e o inglês. Já nos primeiros dias, ela passou a ajudar o professor Sebastian nas aulas. Todas as crianças da escola aprendiam música, mas apenas algumas delas faziam parte da orquestra. Os instrumentos que tínhamos na orquestra eram violino, violoncelo, trompete, trombone, saxofone, clarinete, tímpano, chocalho, torós, flautas de taquara, borés e uai. Passaram-se os anos, já éramos adolescentes e a nossa orquestra estava muito bem afinada. A região não era mais a mesma. Novos imigrantes adquiriram terras e a vila que ficava na outra margem do rio havia crescido muito. Já tínhamos até uma boa ponte sobre o rio e assim podíamos ir com frequência de um lado para o outro. Foi quando Dona Dalila resolveu voltar para sua terra natal, pois não perderá o contato com seus amigos e familiares europeus por todos esses anos. Um dia Dona Dalila e o professor Sebastian voltaram da vila ao anoitecer e foram direto para nossa casa. Eles pareciam muito contentes, apesar de Dona Dalila reclamar das dores nas costas, pois a viagem era longa e a carroça não tinha muito conforto, segundo a opinião dela. Minha mãe estava preparando pirogue, pastel com ricota, açúcar e canela, e todos foram para a cozinha. Após se deliciarem com os quitutes feitos por minha mãe, Dona Dalila levantou-se e disse: "Estamos aqui para fazer um convite ao Franz." Meus pais ficaram surpresos com as palavras de Dona Dalila, e ela, após um rápido intervalo, continuou: "Consegui passagens para a Europa para nosso grupo musical e também já marquei 3 apresentações em locais diferentes. Estamos correndo para providenciar os passaportes e as autorizações de todos os pais. Até agora o mais difícil foi acertar os documentos da Unai e do primo dela." Meu pai parecia já saber do convite, levantou-se de sua cadeira de balanço e emocionado, exclamou: "Chegou a sua vez, meu filho. Chegou a sua vez de voltar para sua terra natal." Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo intrigado. Então eu havia nascido na Alemanha. Nunca havíamos tocado neste assunto, e não me interessara por minha certidão de nascimento. Sabia que meus pais haviam me adotado ainda bebê, e que o meu sobrenome não era o mesmo que o deles, mas nunca questionei meus pais sobre como e onde me adotaram e nem quem eram meus pais biológicos. Eu era tão feliz e tinha tanta certeza do amor deles que não pensava em questioná-los. Se eles não conversavam sobre esse assunto, deveriam ter seus motivos. Neste instante, minha mãe, tirando seu avental, veio ao meu encontro e, com lágrimas escorrendo em sua face, me abraçou demoradamente. O tempo passou rápido e Dona Dalila teve muito trabalho para conseguir os nossos passaportes e as autorizações dos pais para a viagem. Enfim chegou o grande dia. O professor Sebastian colocou os instrumentos maiores e a bagagem no ônibus com muito cuidado. Por recomendação dele, os instrumentos menores não seriam despachados, cada componente levaria o seu consigo. Depois de muitas horas de viagem, chegamos ao aeroporto. Estávamos todos cansados, mas ao mesmo tempo muito atentos, pois essa seria a nossa primeira viagem para a Europa. Trajávamos roupas bastante apresentáveis, mas a Unai chamava a atenção com sua beleza. Ela usava um leve casaco vermelho feito de lã de carneiro por sua mãe, que destacava ainda mais o brilho de seus cabelos negros. Gunther e o professor Sebastian foram os primeiros a entrar na sala de embarque. Eu e Dona Dalila fomos os últimos. Toda a bagagem passava pelos raios-x. Quando coloquei a caixa de alumínio para que o detector verificasse o seu conteúdo, o funcionário chamou a minha atenção para um objeto que estava entre a caixa e o veludo que forrava seu interior. Perguntou se eu havia colocado ali algum objeto cortante. Respondi que nunca havia percebido que ali havia algo. Após embarcar, acomodamos os nossos pertences e logo todos estavam dormindo, pois estávamos viajando há muito tempo. Chegando a Frankfurt, após um bom sono, comecei a pensar no que haveria entre o forro e a caixa do violino.
Não vi a hora de chegar para soltar o forro de veludo e enfim verificar o que existia ali que chamara a atenção do serviço de segurança do aeroporto. Gostaria de já estar na casa dos parentes de Dona Dalila para acabar com a minha ansiedade. Somente eu havia ouvido a indagação do funcionário do aeroporto, portanto este era um segredo só meu. A espera foi longa, pois se passaram vários minutos até que todos tivessem seus pertences colocados no micro-ônibus, já que o grupo era grande e o professor Sebastian e o Gunther mais lentos, devido às suas limitações físicas. Chegando à casa dos parentes de Dona Dalila, fomos logo sendo acomodados. Eu e mais um colega ficamos na sala, onde um grande sofá nos esperava. Estava ansioso para examinar a caixa do violino, mas tive que aguardar um bom tempo até chegar a minha vez de tomar banho. Em seguida, o lanche foi servido em uma agradável varanda rodeada por flores e parreiras de uva. Tudo era muito bonito, mas o que eu queria mesmo era ver o que havia no meu violino. Precisava encontrar um instrumento capaz de descolar o forro de veludo sem danificá-lo. Findou o lanche e fomos dormir. No dia seguinte levantei muito cedo, enquanto todos ainda dormiam fui até a cozinha pegar uma faca. Com ela, comecei lentamente a descolar o forro. Quando estava para alcançar o meu intento, outras pessoas haviam acordado e começavam a transitar pela sala. Parei com o que estava fazendo, pois este era um segredo que não gostaria de repartir com ninguém naquele momento. Passamos a tarde ocupados com muitos ensaios. A apresentação seria em uma linda igreja da cidade. Vesti-me rapidamente para ter tempo de descobrir o que era o objeto misterioso escondido na caixa de meu violino. Enfim consegui descolar o forro sem maiores danos. Qual foi a minha surpresa? Era uma pequena placa em que estava escrito o nome Catharine Brown Miller. Não era possível, pensei. É o meu sobrenome, sou Franz Brown Miller. Quem era Catharine Brown Miller? Já vestido para a apresentação, fui ao encontro de Dona Dalila e perguntei a ela se conhecia este nome. Emocionada, ela disse: "Olha aquelas fotos das minhas ex-alunas e você poderá vê-la. Veja que linda moça. Ela é a sua mãe." E complementou: "Agora vamos depressa, faremos a nossa apresentação na igreja que guarda um pouco da história de sua família." Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.